Olá, boa tarde, bem-vindos. Espero que me consigam ver e ouvir em condições. Vamos hoje falar aqui um bocadinho de cloud computing e também de virtualização, na continuidade dos últimos webinars que tenho feito dentro destes temas e de edge computing. Portanto, andamos por aqui nestas temáticas e a tentar escalpelizar um bocadinho todas elas e também diferenciá-las, apesar de algumas delas às vezes serem facilmente confundíveis umas com as outras. Por exemplo, é muito fácil confundir virtualização com cloud. Porquê? Porque ambas envolvem, digamos assim, a criação de ambientes que são utilizáveis a partir de recursos que poderemos considerar como abstratos. No entanto, a virtualização acaba por ser uma tecnologia que permite criar vários ambientes simulados, vários recursos também que podem ser dedicados ou não a partir de um único sistema de hardware físico. Enquanto que uma cloud é um ambiente que abstrai e ao mesmo tempo vai agrupar e também partilhar recursos que são escaláveis dentro de uma rede. Ou seja, a virtualização é uma tecnologia, a cloud é um ambiente. Esta é a grande diferença que podemos dizer na visão geral de ambas as duas, passo o pleonasmo, de ambas os tópicos que falamos aqui hoje. Portanto, de uma tecnologia, outra ambiente. Normalmente, podemos dizer que estas duas em conjunto são criadas para viabilizar o cloud computing, que é, ao fim e ao cabo, dentro desse sistema, desse ambiente, que é a nuvem, a chamada execução de cargas de trabalho. E essa execução de cargas de trabalho é apenas possível quando se partilha depois esforços com a virtualização. A infraestrutura de nuvem pode ser composta por bastantes elementos, incluindo virtualização, software de containers, esses containers usados para abstrair, agrupar, partilhar recursos escaláveis e criar depois a nuvem. Na base da cloud computing há um sistema operativo estável, pode ser, por exemplo, um Linux, mas pode ser qualquer outro, e essa camada onde está o sistema operativo é a que dá aos utilizadores a independência para poder operar quer ambientes públicos, quer ambientes privados, quer ambientes híbridos. Se já tivermos, por exemplo, um acesso a uma intranet ou à internet ou a ambos, a virtualização pode ser usada para criar nuvens, apesar de não ser a única possibilidade para o fazer. Com certeza, Ruben, já lhe envio, está bem? Se falamos então de virtualização, temos de ter sempre um software que se chama ou denomina hipervisor ou hypervisor, que vai estar dentro, embebido no hardware físico e que vai abstrair os recursos da máquina que, por sua vez, são disponibilizados às máquinas virtuais. Esses recursos podem incluir processadores, podem incluir armazenamento, podem incluir memória, podem incluir basicamente todos os recursos do ambiente físico para abstraí-los e atribuí-los aos ambientes virtuais, às máquinas virtuais. Pode também ser uma aplicação baseada em nuvem que contenha todos os recursos e o código necessário a essa implementação. Exemplos disto são os programas como o VMware, como o VirtualBox, o Hyper-V, todos esses ambientes. É necessário também que os recursos que são virtuais sejam colocados ou alocados em intervalos centralizados. Esses intervalos centralizados vão, ao fim e ao cabo, criar uma configuração de nuvem. Adicionando uma camada de software de gestão, vamos conseguir obter controle administrativo sobre plataformas, aplicações, infraestrutura e também os dados que serão usados nessa nuvem.
Depois é adicionada também uma camada de automação e essa camada vai substituir ou, pelo menos, tentar reduzir a interação humana através de processos que são repetitivos e instruções que são repetitivas, que funcionam em ciclos, introduzindo aquilo que se chama o autosserviço da nuvem, o autosserviço do cloud computing. Se criarmos uma nuvem e configurarmos um sistema de tecnologias de informação em cima dessa nuvem, essa nuvem pode ser acedida por outros computadores através de uma rede, através da internet, pode ser também, pode conter repositórios de recursos e pode ser também aprovisionado ou, como é que eu hei de dizer, equipado com toda a tecnologia de virtualização que permita depois também escalar com rapidez e com facilidade esses serviços que estamos a criar e a configurar. As nuvens vão então também conseguir proporcionar-nos aquilo que se chamam os benefícios adicionais. O que é isto? Isto tem a ver com o tal autosserviço, a tal automatização de escala da infraestrutura e também dos intervalos dos recursos, que acabam por ser a distinção principal entre a nuvem e a virtualização tradicional. A virtualização, não deixando de ter benefícios, como por exemplo consolidação de servidores, otimização de uso de hardware, redução da necessidade de aumento de potência de processamento, também redução da necessidade de arrefecimento de data centers, de tamanho do data centers, ou seja, do espaço a ocupar. Isto são benefícios da virtualização e, além disso, todas as máquinas virtuais acabam por ser um ambiente isolado um do outro. Por isso, também são excelentes opções para testar o quê? Para testar ambientes de produção em configuração e, ao mesmo tempo, testar novas aplicações e até testar ataques, simular ataques, também criar honeypots, que são, ao fim e ao cabo, máquinas que servem para atrair hackers, parecendo que são máquinas desprotegidas, ao mesmo tempo que, na realidade, nós observamos esse comportamento dos hackers no honeypot e até podemos criar uma honeynet, uma rede de honeypots, e observar o comportamento dos hackers, como é que eles estão a atacar essas máquinas que, na realidade, são apenas engodos. E a virtualização acaba por ser o único recurso, com um único recurso, digamos assim, com uma única máquina física, nós podemos ter essa máquina física a comportar-se como muitas máquinas diferenciadas em termos de software. Com o cloud computing será diferente, porquê? Porque as empresas ou os próprios departamentos vão ter acesso aos mesmos recursos, provisionados de forma automática através de uma nuvem pública ou de uma nuvem privada, respectivamente. Então, fazendo uma pequena comparação e um pequeno resumo, podemos dizer que a virtualização é tecnologia que permite criar vários diversos ambientes em simulação ou até recursos dedicados a partir de um único hardware físico. O software, o hypervisor, vai se ligar diretamente ao hardware e vai possibilitar a divisão desse único sistema de hardware em ambientes seguros, separados, diferenciados, que são conhecidas como máquinas virtuais. Essas máquinas vão depender do hypervisor para criar a separação entre os recursos do hardware e os recursos da máquina virtual, de forma a distribuí-los adequada e equilibradamente. Portanto, isto é o conceito base da virtualização. O conceito de cloud computing já é não, digamos, tecnologia, mas ambiente, princípios, abordagens que vão servir para entregar recursos de infraestrutura, também recursos de rede, de armazenamento aos utilizadores, sendo que esses utilizadores poderão pedi-los
em qualquer rede, através de qualquer rede. Esses recursos de infraestrutura, de serviços, de aplicações serão disponibilizados através de nuvens, que são, ao fim e ao cabo, grupos de recursos orientados por softwares automáticos, de gestão automática, e que vai fazer isto com que os utilizadores possam aceder a eles a partir, por exemplo, de um portal de autosserviço com um escalonamento automático, uma escalabilidade automática e também a atribuição dinâmica de recursos consoante as necessidades desses utilizadores. Podemos dizer que, por definição, a virtualização é uma tecnologia, a nuvem é uma metodologia. A finalidade da virtualização é criar vários ambientes simulados a partir de um único hardware físico. Ao invés, a nuvem é agrupar e automatizar recursos para usar por pedido, portanto, por necessidade. Em termos de uso, o objetivo da nuvem é entregar recursos variáveis a utilizadores para diferentes finalidades, ao passo que na virtualização é entregar recursos em pacote a utilizadores muito específicos, apenas com uma determinada finalidade. Portanto, há aqui uma diferença de utilização também. Em termos de alocação, uma nuvem pode ter múltiplos locatários e uma máquina virtual, a virtualização, tem normalmente um locatário único. Em termos de carga de trabalho, a nuvem é stateless, ou seja, não tem um estado definido, e a máquina virtual é stateful, ou seja, está com um estado definido, bem claro que está ali a trabalhar com aquele objetivo. A escalabilidade da nuvem é horizontal, ao passo que a escalabilidade da virtualização é vertical. Também os custos normalmente são diferenciados, sendo que, por exemplo, as máquinas virtuais acabam por ter um custo um pouco mais elevado ao nível do hardware também, para depois podermos implementar as máquinas em cima desse hardware e o hypervisor gerir isso. As clouds vão ter mais custos ao nível do software e do espaço também de internet. A vida útil da virtualização é de longo prazo, a vida útil de uma cloud normalmente é de curto prazo. A configuração normalmente de uma cloud usa templates e a configuração de uma máquina virtual normalmente usa imagens, portanto usa imagens de software que depois trabalham em cima da máquina virtual. Podemos também ainda definir que se já tivermos, uma infraestrutura virtual, podemos criar a nossa própria nuvem. Para isso, agruparemos recursos virtuais, vamos colocá-los a trabalhar utilizando os tais softwares de automação e de gestão, criando um portal de autosserviço para que os nossos utilizadores se possam ligar nesse portal e, a partir de software como o Linux, por exemplo, a Red Hat tem um software muito bom para isto, que é o OpenStack Platform, que vai fazer essa operacionalização e essa automação e vai, ao fim e ao cabo, migrar do ambiente de virtualização para cloud computing. É claro que isto não é tão simples como eu estou aqui a fazer parecer, mas também não é um processo impossível de concretizar com recursos que não precisam de ser demasiado ambiciosos, portanto, com recursos dentro do nível da razoabilidade e com custos também dentro dessa mesma razoabilidade. Então, só para terminar e fazendo o resumo daquilo que falámos aqui hoje, poderemos fazer a tal comparação prática em termos do cloud computing e da virtualização e chegar à conclusão que, no âmbito da virtualização, um único recurso vai comportar-se como muitos recursos e, no âmbito da cloud computing, vários departamentos ou várias empresas, vários utilizadores vão aceder a uma mesma pool, a um mesmo intervalo de recursos que são aprovisionados de forma automática através de um portal de acesso, através de uma nuvem que pode ser privada ou pública. Para
terminarmos mesmo o webinar, Cloud Computing, princípios, abordagens para entregar recursos de infraestrutura de computação, redes, armazenamento, tudo isto sob pedido, portanto, por pedido desses utilizadores. São grupos de recursos virtuais que são geridos por softwares de gestão e automação e os utilizadores podem aceder a estes softwares através de portais de autosserviço. No que diz respeito à virtualização, não é um conjunto de princípios e abordagens, é uma tecnologia que vai permitir a criação de ambientes simulados, ambientes com recursos dedicados a partir de um único hardware e, através de um software que se chama Hypervisor, vai ligar-se diretamente a esse hardware e possibilitar a divisão de um único sistema em múltiplos ambientes distintos, seguros, separados, que se chamam máquinas virtuais. Não tenho muito mais a dizer sobre este tema. Este webinar não é muito longo porque era um complemento dos webinars que tenho vindo a fazer, onde falei apenas de cloud computing, onde falei apenas de edge computing, onde falei de máquinas virtuais, onde mostrei também ambientes virtuais e como é que criamos essas máquinas nesses ambientes. E este hoje concluía precisamente esse ciclo, comparando aqui estas abordagens entre princípios e abordagens para o cloud computing e virtualização, que já falamos de tecnologia. Não sei se têm alguma questão que queiram colocar. Alguma dúvida? Não há nenhuma dúvida. Só como curiosidade, o cloud computing ganha força em 2008, mas as ideias que estão por trás deste conceito existem há mais tempo, ou seja, não é em 2008 que surge o conceito, nem a ideia, mas já existia há mais tempo. Podemos só aqui enunciar também algumas vantagens do cloud computing, que são o facto de poder trabalhar em multiplataforma. A comodidade também é um fator muito importante no cloud computing. Porquê? Porque nenhum utilizador tem de se preocupar com infraestruturas para executar o que quer que seja neste ambiente. O trabalho colaborativo, que é um dos trunfos no cloud computing, que é importante e é fácil partilhar informações e trabalho de equipa nesses ambientes. Uma grande disponibilidade também, dependendo do fornecedor. Controle de gastos, porque há aplicações de cloud computing gratuitas e quando temos que pagar sabemos exatamente o que é que vamos pagar sobre isso. Atualizações, ou seja, os próprios fornecedores vão fazer as atualizações. Armazenamento que pode ser ilimitado ou, pelo menos, muito generoso em termos de dados. Não há necessidade de guardar arquivos em discos externos, em cartões, etc. Já no caso da virtualização, podemos definir como benefícios os aproveitamentos de estruturas e infraestruturas existentes. O parque de máquinas físicas passa a ser menor com o aproveitamento das máquinas para criar virtualização, para criar máquinas virtuais, gestão centralizada, implementação muito mais rápida, o uso de sistemas que podem ser sistemas antigos, mas ainda essenciais a uma atividade da pessoa ou da companhia, numa máquina virtual compatível com esse ambiente, ainda podemos usar ambientes antigos. Também a grande diversidade de plataformas que é permitido, ambiente de testes, segurança, fiabilidade, migração e crescimento muito simples. Deixa-me ver aqui as dúvidas então. Um exemplo é o trabalho na cloud partilhado, as plataformas como o Teams, as plataformas como o OneDrive. Estas são exemplos de cloud computing. Em termos de virtualização, podemos criar servidores, podemos criar máquinas com outros sistemas operativos usando apenas um computador e trabalhar em vários ambientes, usufruindo de todos os recursos que uma máquina real teria, Miguel.
Depois, o Bernardo pergunta, o Ubuntu Server também, assim, é usado em servidores bastante. Qual o tipo de sistema operativo que gera uma cloud? Normalmente são sistemas operativos específicos, Linux, muito também o Azure da Microsoft, que é uma evolução do Windows Server, e são sistemas específicos. A Oracle também tem sistemas Solaris que gerem clouds, portanto, normalmente são coisas preparadas com a base que nós conhecemos, mas depois aperfeiçoadas para gerir essa cloud. Obrigado, Luénia. Se não têm mais dúvidas, agradeço a vossa presença. Muito obrigado por terem estado aqui hoje. Esta semana não farei mais nenhum webinar. Desejo-vos uma ótima semana e até 2 ou 8 dias, onde realizarei mais um webinar. Um grande abraço e saúde para todos.